E aí você realmente tem vontade de parar? Tem, mas tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho. Aí você vai ver o nível que ele tá de motivação para isso, né? E aí você vai fazer o trabalho terapêutico em cima dessa motivação. Motivá-lo a parar de usar. É fácil? Não, não é. É difícil? Também não. É possível. Olá, gente! É um prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu trouxe um assunto interessante porque a gente percebe demais as dúvidas, os medos, as incertezas, as inseguranças que todo mundo tem quando a gente fala em dependência química. Então, eu fiz uma listagem aqui das 15 maiores perguntas que as pessoas fazem e provavelmente esse vídeo vai ser feito em 2 partes ou 3. Então hoje, nesse vídeo, será dúvidas sobre dependência química, as dúvidas mais frequentes, tá? E esse é o vídeo 1. Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Mário Pacheco, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, né, no nosso canal, é um prazer ter você aqui comigo. Se inscreva, nos siga. Toda semana nós temos vídeos interessantes, onde você pode aprender sobre manuseios, técnicas, terapêuticas, tudo relacionado à dependência química e também de quebra, depressão e ansiedade. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos também. Então vamos lá. A questão número 1, primeira pergunta. Quais são as principais alternativas para o tratamento de dependência química no Brasil? No Brasil existem diversas alternativas para o tratamento da dependência química, tá? Então, nós temos as internações nas clínicas especializadas, o acompanhamento psicoterapêutico individual ou em grupo, a participação em grupos de apoio, né? Grupos de apoio como o NA, o AA, além do uso de medicamentos específicos para poder trabalhar a redução dos sintomas de abstinência e também as prevenções de recaída. Mas vamos voltar lá. Então nós temos, começando a falar sobre as internações. As internações aqui no Brasil, elas são feitas em clínicas particulares ou em comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, elas aceitam as pessoas que estão dispostas a fazer o tratamento, ou seja, é uma internação voluntária. Normalmente, as clínicas particulares, a maioria das pessoas que se internam com eles são pessoas que vão de uma forma involuntária. Como é que uma pessoa é internado de uma forma involuntária? Bom, a pessoa está usando droga, está bebendo, está usando droga e começa a causar vários prejuízos sociais para ele próprio e para a família dele. E chega uma hora que realmente não existe mais condição nenhuma de dar suporte nem de fornecer ajuda porque o dependente químico supostamente não está querendo fazer o tratamento. Daí existe então essa possibilidade de uma internação involuntária. A própria clínica se encarrega de ir fazer o resgate, de ir buscar o paciente e trazer para a clínica. Então você precisa entrar em contato com a clínica, se programar direitinho para o resgate vir, buscar e levar para que a pessoa possa fazer o tratamento. Isso é involuntário. Existe um outro tratamento também quando o dependente químico está numa situação assim complicada, por exemplo, que às vezes acaba sendo preso ou acaba em flagrante delito por algum motivo, tal. Um juiz pode exigir que ele faça tratamento. Então, essa é a internação compulsória. O juiz exigindo,
Pode ser feito na comunidade terapêutica ou pode ser feito na clínica particular. Então nós temos, tá? Esse compulsório é exatamente quando o juiz exige, tá bom? Existem aquelas pessoas, por exemplo, que não querem ir para uma clínica tal e querem fazer o tratamento dentro de um setting terapêutico junto com um psicólogo. Perfeito, pode ser feito também. Só a medicação não ajuda a quantidade necessária para que se entre em recuperação. Porque, na verdade, a medicação ela vai ajudar. Quando você começa a fazer o tratamento, a medicação ajuda na abstinência, para você poder passar pela abstinência. E depois que você termina o tratamento, que você entra em recuperação, que você não está usando mais, você já passou pela fase de abstinência e ainda vai existir uma coisa chamada abstinência psicológica, que tem um vídeo meu que explica. E aí, o que acontece? A pessoa precisa tomar medicação para evitar recaídas. Isso tudo com acompanhamento psiquiátrico, com acompanhamento psicológico. Então, essas internações é o que existe no Brasil, o acompanhamento terapêutico com psicólogo e com psiquiatra e também as salas de AA e de NA. O que acontece nas salas de AA e de NA? São salas de autoajuda onde 98, 99% das pessoas que frequentam são pessoas que pararam de usar ou que pararam de beber. AA é Alcoólicos Anônimos, NA é Narcóticos Anônimos, tá? Provavelmente eu acho que mais de 90% de qualquer cidade do Brasil tem uma sala de AA ou de NA ou as duas. E ainda existe uma outra sala chamada Amor Exigente, que é uma sala, que é um grupo de apoio para os familiares que acabam sofrendo junto, que cria uma coisa chamada codependência. Bom, como é que você faz para identificar essas salas? Na sua cidade, em algum lugar deve ter essa sala. Normalmente fica atrelado às igrejas, a igreja católica principalmente, ou fica perto da prefeitura. É só você se informar nos órgãos sociais da sua cidade que você realmente vai saber se aí tem e quais são os dias de reunião e você vai, onde lá na sala você tem a possibilidade, por exemplo, e a oportunidade de colocar para fora, falar o que está passando com você e receber ajuda das outras pessoas. É como se fosse uma terapia, na verdade é uma terapia, só que é feito em grupo. Então são esses os tratamentos que existem no Brasil. A grande verdade, gente, é que no mundo inteiro os tratamentos são assim, no mundo inteiro. Vamos lá. Como funciona a internação em clínicas especializadas para dependentes químicos? A internação em clínicas especializadas, ela é uma alternativa para os casos mais graves de dependência química. E por que eu digo isso? Porque ninguém gosta de ficar enfiado dentro de um lugar preso por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Antigamente, a maioria das clínicas trabalhavam com a questão de 6 meses de internação. Hoje em dia já estão trabalhando com menos tempo, no máximo 3 meses, 4 meses. Nesses locais, dentro da clínica, o paciente recebe cuidados médicos, cuidados psicológicos, cuidados terapêuticos, com o objetivo de desintoxicar o organismo e promover a reabilitação física e mental do indivíduo. O tempo da internação vai variar muito de acordo com a gravidade do caso e a evolução do próprio paciente, né? Então, o que eu acho importante dizer para vocês aqui nesse caso é o seguinte: a internação em clínicas terapêuticas é válido, óbvio que é válido, é muito válido, mas nos casos realmente graves, se a gente puder tentar fazer um tratamento fora da clínica, junto com o psicólogo e junto com o psiquiatra e nas salas de AA e de NA, eu diria para vocês que é menos sofrível. Por quê? Porque o sujeito estará ainda inserido na sociedade, estará ainda vivendo a vida dele, com a família dele, trabalhando, estudando. Agora, veja bem, se o sujeito não está mais trabalhando, se o sujeito não está mais estudando, se o sujeito está em condição de rua, se o sujeito já não tem relacionamento mais nenhum com a família, ou se tem, é um relacionamento extremamente tóxico, violento, aí não tem jeito. Aí é um caso grave. Aí tem que tirar
da sociedade e colocar num lugar específico, fazer o tratamento, começar o tratamento com a medicação, depois passando pelas terapias, para que ele se desintoxique e comece a pensar melhor. Por quê? Pensar melhor. Porque toda vez que um sujeito usa qualquer tipo de droga, ele fica com a capacidade cognitiva dele rebaixada. Ou seja, a capacidade de julgar e de decidir fica bastante prejudicada. E aí ele não consegue fazer boas escolhas para ele. Não conseguindo fazer boas escolhas para ele, o próprio organismo dele vai sempre estar pedindo o quê? Prazer. Só isso. E no momento, o único prazer que ele conhece é a utilização de drogas. Ele não consegue valorizar a família, não consegue valorizar o trabalho, não consegue valorizar os amigos, não consegue valorizar nada. Então ele passa a ter um comportamento muito ruim, extremamente antissocial, isolado, violento, agressivo com as pessoas. Agressivo verbalmente. É claro que existe alguns que chegam na agressividade física. E aí tudo isso, tanto a gravidade quanto o tratamento, quanto a recuperação, vai depender de como o sujeito está. Vai depender da droga que ele utilizou e como ele está fisicamente e mentalmente. Por exemplo, existem essas drogas sintéticas hoje em dia bastante complicadas, o K9, as maconhas sintéticas, a metanfetamina, até o crack propriamente dito, né, que levam a uma situação paranoica e psicótica muito maior do que umas drogas mais leves, digamos assim. E aí esses sujeitos, eles estão mentalmente completamente comprometidos com o uso dessa droga, porque a droga ela muda a estrutura do sistema nervoso central, muda e muda para sempre. Você pode perguntar, mesmo depois de mudado, ele vai ficar bem? Vai. Se ele não estiver sobre o efeito psicótico da droga, ele vai ficar bem, mesmo estando com o cérebro mudado. E que mudança que é essa? São as adaptações, as neuroadaptações, que ocorrem depois da utilização de qualquer substância. Todas as dúvidas que você tiver, você pode deixar aí nos comentários, que eu vou acrescentando nos próximos vídeos a respeito das dúvidas que nós estamos tirando aqui, tá bom? O importante é você fazer o outro sentir a necessidade de fazer o tratamento, seja como for. O dependente químico, ele precisa ter algum tipo de tratamento. Pode ser o melhor que você conseguir encontrar ou o pior, não tem problema. Mas ele tem que ter um tipo de tratamento. Por quê? Porque a dependência química, ela evolui, ela só vai aumentando e ela é fatal. Ela é fatal. Se o sujeito não fizer o tratamento, ele morre. A gente costuma dizer que o sujeito que é dependente químico, ou ele cai numa clínica, ou ele cai na cadeia, ou ele cai no caixão. Quando a gente fala em clínica, a gente fala em qualquer tipo de tratamento que seja possível ele fazer. Agora, cadeia e caixão é o risco que ele corre todos os dias quando ele sai de casa para usar droga. Ele vai na biqueira, ele encontra com um amigo que está envolvido com o tráfico, depois que ele usa, ele perde a cognição, ele dirige mal, ele bate o carro, ele vai preso, tudo isso acontece. Quando o dependente químico entende que isso aconteceu por causa de uma química que alterou a situação dele, quando ele entende isso, ele também entende que ele precisa parar. E também entende que é difícil parar. E também entende que tem que pedir ajuda. Daí ele vai aceitar o tratamento. Agora, o que não consegue nem entender isso, entender no sentido de ter cognição suficiente para poder se autodefender, aí você, que é pai, que é mãe, que é esposo, que é esposa, tem que preparar um tratamento para ele, mesmo que for através de uma internação involuntária. Uma outra pergunta que a gente sempre vê assim, quais são os benefícios do acompanhamento psicoterapêutico no tratamento para dependência química? Então vamos lá. O acompanhamento psicoterapêutico significa o quê? Ele frequentar um psicólogo ou frequentar as salas. Isso é fundamental no tratamento para dependência química, pois ele vai estar sempre sendo auxiliado nos fatores emocionais, nos fatores psicológicos, que contribui para o desenvolvimento dessa doença que ele tem, que é a dependência química. Quais são os fatores de risco? Quais são os fatores de proteção? Fortalecimento da autoestima,
resgate da qualidade de vida do indivíduo. Tudo isso ele vai trabalhar dentro de um processo terapêutico. Porque o tratamento é assim, ó, vamos entender aqui o tratamento dentro do ambiente terapêutico, dentro da sala do terapeuta. Isso acontece comigo todos os dias. O sujeito chega, fala, olha, eu uso maconha, eu uso cocaína, eu bebo muito, enfim, identifica-se a droga que ele usa. E aí, você realmente tem vontade de parar? Tenho, mas tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho. Aí você vai ver o nível que ele tá de motivação para isso, né? E aí você vai fazer o trabalho terapêutico em cima dessa motivação. Motivá-lo a parar de usar. É fácil? Não, não é. É difícil? Também não. É possível. É possível. 1% é o trabalho do terapeuta. 99% é a motivação de quem está querendo ou não. E esse 99%, na maioria das vezes, varia muito. Então você vai entrar inicialmente, vai pedir para ele, ó, vá até o psiquiatra. Você, como terapeuta, pode escrever uma cartinha pro psiquiatra e falar, olha, o sujeito tá usando droga, tá usando isso, tá usando aquilo, a personalidade dele é assim, 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 ele é compulsivo, ele é obsessivo. Desconfio talvez que ele tenha alguma outra comorbidade, que o senhor pode até me avisar se ele realmente tiver, porque todo dependente químico acaba desenvolvendo uma comorbidade qualquer, uma personalidade borderline ou um transtorno obsessivo compulsivo, enfim. Várias coisas podem acontecer. Depressão e ansiedade não tem jeito, sempre vai acontecer. Então ele vai ter que tomar essa medicação para ele poder passar pela abstinência, para ele poder conseguir ficar sem o uso. Porque o que acontece? O sujeito está usando crack, usou crack, sei lá, 1 ano, 2 anos. Aí ele quer parar. A compulsão, o crash, a fissura é muito grande. Então, às vezes ele consegue parar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois já recaiu de novo. Ele precisa de uma medicação e de um acompanhamento para ele criar dentro dele uma força necessária para parar. Então, a medicação vai ajudar e o acompanhamento terapêutico também. Existem pesquisas que dizem que a medicação ajuda até 30%. Então, para algumas pessoas ajuda 1%, para outras pessoas ajuda 30%, mas ajuda e muito. Até psicologicamente, só do cara ter a ideia de que ele tá tomando uma medicação que é para ele poder ficar mais tranquilo, mais calmo, menos ansioso e poder segurar a vontade de não voltar a usar a droga, só dele usar essa medicação, psicologicamente ele já começa a se sentir melhor, seguro. Existe uma razão para eu parar de usar. E essa razão é, fora todas as que eu tenho, a medicação que eu tô tomando também, que vai me ajudar. E o processo terapêutico, né, ele vai ajudando por quê? Porque a pessoa chega lá e vai começar a falar, olha, eu usava droga quando eu me sentia triste, eu usava droga quando eu me sentia alegre, eu usava droga quando eu brigava com a minha mulher, com meu pai, com a minha mãe, eu usava droga porque eu conheci um pessoal assim, 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 enfim. Tudo isso vai ser trabalhado dentro de um processo terapêutico para que a pessoa possa entender o que é que faz ela ir usar e o que ela poderia fazer para não usar. A gente costuma dizer assim, logo inicialmente, ó, a partir de hoje você vai ter que evitar algumas situações, alguns lugares e algumas pessoas. E aí a pessoa vai começar a pensar, quais são os lugares que eu tenho que evitar? Quais são as pessoas que eu tenho que evitar? Quais são as situações que eu tenho que evitar? Às vezes, o paciente fala assim, não, mas essa pessoa eu não preciso evitar, ele só fuma uma maconhazinha de vez em quando. E aí você tem que ir com a terapia mais fundo para ele entender que não. Quando você está em recuperação, você não se arrisca chegando perto da droga, você foge da droga, foge. Então, o processo terapêutico ajuda nesse autoconhecimento. Se a pessoa realmente estiver com a intenção de parar de usar drogas, ela vai querer se conhecer cada vez mais, porque quando a gente fala em utilização de droga, em uso de droga, existe o usuário social, o usuário abusivo e o viciado. Do uso abusivo para o vício é um pulinho. Agora, o usuário social é uma pessoa que não tem predisposição genética, ele usa esporadicamente e não faz diferença nenhuma na vida dele. A gente pode chamar de usuário social e também pode chamar de uso recreativo. Pronto. Agora, o cara que usa de uma forma abusiva, ele está muito perto do vício, muito perto. Porque
Primeiro você adquire o hábito e depois você vai pro vício. Então, hábito, 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 de repente, vício. Epa, tô viciado. Aí volta. Vou tentar ficar no hábito. Aí ele fica tentando, mas quando ele vê vício, quando ele vê vício, o dia que ele menos percebe, ele está só no vício. E o que é o vício? É aquele sujeito que não fica um dia na vida sem utilizar a droga dele. Ele tem que usar todo dia. E aí, como é que o vício se intensifica? Aí eu só usava uma vez por dia, agora eu tô usando 2. Já teve dia que eu usei 8 vezes. Eu tinha paciente, por exemplo, que usava maconha, que falava assim, ah, não, mas eu só uso maconha. Mas ele, para levantar da cama, ele fumava maconha. Para ir tomar banho, ele usava maconha. Se ele ia na padaria, ele usava maconha. Se ele ia pra escola, ele usava maconha. Se ele ia no supermercado, ele usava maconha. Ele ia namorar, ele usava maconha. Ele ia fazer sexo, tudo era com maconha. Ele não conseguia ter uma vida normal sem a utilização do THC. Então, aí é vício, não é uso recreativo. Cada substância também tem um nível, atinge um nível psicótico, que pode ser também paranoico, dependendo da droga, que também tem vídeos que explicam isso aí no YouTube. Então, isso tudo vai mudando a estrutura do sistema nervoso central. Sistema nervoso central, ele só fica pronto, biologicamente falando, ele só fica pronto quando você tem 21 anos. Então ele fica o tempo todo, né? Ele vai se formando neurologicamente, biologicamente, ele vai se formando aos poucos aqui dentro, junto com as interações sociais. Porque não é só a parte biológica, tem a parte psicológica também. Agora você imagina o que acontece com o sistema nervoso central de uma pessoa que começa a usar drogas, começa a beber, até fumar cigarro, né? E todas as outras drogas ilícitas. Quando tem 10, 11, 12, 13 anos de idade, que hoje a gente vê, né? Um dia desse chegou aqui no consultório um menino que ainda não tinha feito 9 anos e já estava fumando maconha. Aonde que ele aprendeu a fumar maconha? Na escola. Os alunos mais velhos estavam por lá e ele chegou perto e fez amizade com as pessoas e ofereceram. Primeiro ofereceram cigarro, o menino gostou, depois ofereceram maconha, o menino adorou. E aí o pai e a mãe perceberam que estava muito diferente o comportamento dele e trouxeram, né? Então o acompanhamento psicológico é extremamente importante. Tem muita gente que fala assim, ah, eu consigo sozinho, eu não preciso de ajuda. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí, nesse ponto, já demonstra uma autossuficiência, um orgulho, uma arrogância. E aí toda vez que ele passar por isso, ele vai sentir vergonha de ser assim, e quando ele sentir vergonha de ser assim, ele vai atrás da droga para poder se aliviar. Então o processo psicológico, quando ele é bem feito, ele deixa a pessoa tinindo, a pessoa se conhecendo, e esse conhecimento traz o controle aqui dentro e aqui, tá? Quais são os grupos de apoio disponíveis para dependentes químicos no Brasil? Basicamente os dois, AA e NA, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, tá? Alcoólicos são para as pessoas que estão envolvidas com álcool e narcótico para as pessoas que estão envolvidas com droga. O grupo que inicialmente surgiu foi os Alcoólicos Anônimos, há muitos anos atrás. E daí se sentiu a necessidade de também fazer um para os narcóticos. Por quê? Porque na cabeça dos usuários era assim, ah não, eu não sou alcoólatra, eu uso droga, então a abordagem vai ser diferente. Não, não é. A abordagem é psicológica. É simplesmente o desejo de parar de usar e de parar de beber. Porque existe culturalmente uma coisa que diz que álcool não é droga. Álcool é droga sim, e é a pior que existe, porque ela é a porta de entrada para todas as outras drogas por um simples motivo, ela é liberada e é até chique. É chique, bacana, é bonito você ficar sentado lá no bar tomando, né? E aí o negócio é tão chique, é tão social, né? Que já existem várias marcas de cerveja, vários tipos de bebida, destilado, não destilado, doce, seco, enfim. Já existe um menu inteiro onde a pessoa pode escolher, né? Então é uma coisa muito social. Só que para quem tem predisposição à dependência química, vira alcoólatra. E daí
Quando você começa a utilizar uma substância e você tem a predisposição para a substância, o teu sistema nervoso central, o teu sistema de recompensa, que está tudo aqui, ele não quer mais só aquela cervejinha que você tomava, ele quer conhecer outras drogas. Daí a pessoa pula, vai para maconha, vai para cocaína e vai. Mas onde começou? Começou no álcool. Então, a sala de AA normalmente costuma atender, acompanhar, reunir só os alcoólatras. Mas tem um outro fenômeno social muito interessante que a gente tem visto. Não é muito novo esse fenômeno não, tá? Já tem um tempinho. O que aconteceu? Normalmente, a maioria das pessoas que estão na sala dos alcoólicos anônimos são pessoas que já têm uma certa idade, são pessoas de mais idade, pessoas mais velhas. E na sala dos narcóticos, é sempre aquele monte de gente, a maioria são mais novos, em idade mesmo. 20 anos, 20 e poucos anos, no máximo 30 anos. Os mais novos não querem ir para a sala dos mais velhos, só que tem muita gente da sala dos mais novos que acaba achando que eu me dou melhor lá no AA porque o pessoal é mais velho, passa a impressão de ser mais responsável, de levar o tratamento com mais seriedade. Então tem gente, muita gente que mesmo sendo usuário, por exemplo, de maconha ou de cocaína, frequenta o AA, que é o dos alcoólatras. Aí você vai perguntar assim, mas ele também não bebe? Bebe, muito provavelmente bebe, mas quando se é dependente químico, a gente tem uma coisa chamada de droga de preferência. Então o sujeito passa por todas, mas depois de um certo tempo ele fala assim, já bebi, já fumei maconha, já fiz de tudo, mas o que eu gosto mesmo é de cocaína. Então existe, por quê? É a adaptação do corpo, é a adaptação de como ele vive. Então esses são os grupos disponíveis, NA. Agora, existe um outro grupo que é do amor exigente, que vai dar o apoio aos pais, aos codependentes, porque eles acabam ficando doentes também, né? Eles não sabem o que fazer com a pessoa e acaba perdendo a estribeira. Então, eles também precisam desse acompanhamento. Então, o que a gente tem hoje, os grupos de apoio disponíveis são AA, NA, Amor Exigente, tem também o Alanon, que é igual ao Amor Exigente, tá? O Naranon, Alanon é o apoio para o codependente do alcoólico. Naranon é o apoio para o dependente do narcótico. E o Amor Exigente, que foi o primeiro que foi criado, que é cuidado específico para o codependente. Qualquer uma dessas salas que você frequentar é perfeito, é ótimo e vai te ajudar muito. Lá você tem acolhimento emocional, compartilhamento de experiência, aconselhamento mútuo. E isso vai promovendo cada vez mais uma força interior para que você fique bem e também para que você ajude o outro. Então, se você é dependente químico, está em recuperação ou não, você ainda não está em recuperação, mas você quer ir na sala de NA, vá. Você que é codependente, você quer conhecer uma sala do amor exigente, vá. Então, esses são os grupos de apoio disponíveis no Brasil. Bom, na próxima semana nós vamos lançar o vídeo 2 com mais outras dúvidas. Eu espero que você interaja. Pode fazer a pergunta que você quiser, que eu estarei respondendo dentro da minha possibilidade, é lógico, no próximo vídeo. Eu tenho bastante experiência com isso, tem quase 40 anos que eu trabalho com dependência química, também sou adicto em recuperação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.